Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sua professora de matemática. E hoje, na aula do 6º ano, vamos dar continuidade, falamos um pouco da história do surgimento da matemática e hoje vamos ver os números e os algarismos. Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembrando, as aulas na TV Nova, vocês também podem acompanhar pelo aplicativo Educa Recife, tá? Os alunos da rede municipal do Recife. Lembrando que o acesso à internet é da rede, não de vocês, não usa os dadinhos de vocês. Outra coisa, se inscreva no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, todas as aulas, a gente dá aula aqui na televisão e no mesmo dia ou no máximo no outro dia, ela vai para o YouTube e vocês podem acessar qualquer aula. Na verdade, lá tem uma playlist completa das aulas do EMAD, tá? De todos os assuntos, de todos os anos, desde que surgiu o EMAD aqui. Bom, então, vamos começar recapitulando um pouco a questão da aula de ontem. O número surge da necessidade de contar, né? Aqui eu estou contando com os dedos, mas a gente também viu que o homem, há mais de 35 mil anos antes de Cristo, rabiscava nas cavernas, né? Para contar história, para fazer umas contagens, isso aí você vai ver com a turma de história. Mas está lá, é o registro do conceito de contagem, né? Então, também vimos que muitas vezes eles pegavam uma corda e davam um nó. Gente, aqui o nozinho ele está muito próximo, mas provavelmente os nós tinham uma distância maior, né? Porque senão haja nó para medir. Essa necessidade de medir, pode-se dizer, será que eu posso chamar isso da minha primeira régua? Quem sabe? Bom, a outra maneira, e muitos historiadores consideram que a contagem com pedrinhas. Por quê? Porque o homem, a partir do momento que ele deixa de ser nômade, deixa de andar pelo mundo atrás da sobrevivência e começa a criar seus animais, eles usam essa contagem, quando leva os animais para comer fora do seu cercado, se alimentar, cada animal que sai, ele bota uma pedrinha no saco e assim quando os animais voltam, ele conta. Então, é uma associação, uma pedrinha, um animal, uma pedrinha, um animal. Essa contagem, ela é uma contagem, a gente chama, o matemático chama, não precisa se preocupar com isso não, mas bionívica, tá? De 1 para 1. Bom, tem outras maneiras? Tem. A gente não falou na aula anterior, mas os egípcios, por exemplo, mediam pelo palmo. A gente fala palmo assim, né? A gente abre a mão e conta do dedão até o dedo mindinho, conta o palmo. Mas não, os egípcios, eles fechavam a mão, como está aqui, e contava daqui para cá. Eita, professora! Então ia ter diversas medidas, né? Porque cada pessoa tem uma mão diferente. Não, gente, era a mão do faraó. Não era qualquer mão. Mas imagina a confusão que dava quando o faraó falecia e assumia outro faraó. Às vezes assumia uma criança. Então a medida, o palmo, passava a ser outra medida. Bom, outras medidas. Aqui já é na Inglaterra, já é depois de Cristo, você tem a polegada. A polegada é a medida daqui, da ponta do dedo até o primeiro nó. De quem, gente? Do rei, não é de qualquer um. Então tinha o mesmo problema. A gente usa polegada hoje? Usa. A gente usa muito polegada na tela da televisão. Por que eu estou fazendo assim? Porque quando você vai medir uma tela de televisão, computador, o que for, seu celular,
você não mede nem na horizontal, nem na vertical. Você mede na diagonal, tá? Bom, tinha também o pé. Imagina, é claro que você tinha o pé de quem? Do rei, do imperador, o pé, sei lá, do faraó, daquela pessoa que tinha o poder. Como é que fica essa questão da polegada e dos pés? Hoje, que a gente usa em algumas situações. Gente, na verdade foi tirada uma média e a polegada e o pé, ele tem uma medida em centímetro. Precisa se preocupar com isso? Não, a gente vai ver depois. Vamos ver a questão das medidas. O que é importante é que vocês não esqueçam que a construção foi uma construção milenar e está tudo conectado. Se vocês conectarem tudo direitinho, vai ser maravilhoso. Bom, mas quando a gente fala de matemática, o que a gente vê vem à cabeça, são os números, né? Esses números que vocês mexem com eles desde o Fundamental 1. O que eu vou fazer com os números? Primeira pergunta. Você sabe a diferença entre número e algarismo? Opa! Muita gente nem ouviu essa palavra, algarismo. Professora, é muito importante eu saber o significado. Gente, não é para decorar nada. À medida que vocês forem usando, vocês vão se apropriando e aquela palavra vai ter um sentido para você. É a mesma coisa quando uma criancinha aprende que uma bola é o que a gente chama de bola. Se alguém, não muito sã, ensinasse a criança que aquela bola era o quê? Um taco de golfe, ela ia achar que a bola era um taco de golfe. Então, a gente aprende o significado das palavras. Mas o conceito matemático é que é mais importante. Então, dando continuidade, vamos ver o que são os números, né? Ora, são objetos matemáticos. Quando eu falo em objetos matemáticos, eu estou dizendo que ele surgiu da imaginação do homem, tá? Então, na verdade, os números, eles são objetos matemáticos usados para contar, medir e ordenar. Primeiro, segundo, terceiro. Tudo bem? Ok. E os algarismos? Dá um zoom aí para eles perceberem. Professor, isso aí são números. Nananina, não. São os símbolos utilizados para representar um número. Lembra que eu falei que os números são objetos matemáticos e até acrescentei que fazia parte, foi uma construção da imaginação do homem? Pois é. Então, o número, você não consegue ver o número. Mas aí você precisa representar o número no papel, senão não faz sentido criar o número. Se fosse só na cabeça, como é que eu vou explicar para outra pessoa o que é o número? Eu tenho que ter a representação. Então, a representação são esses desenhos aí, todos saltitantes, do 0 ao 9, tá? O 0 vai representar o vazio, ou seja, nenhum objeto. Tudo bem, pode voltar para mim. Ó, o algarismo, seus valores dependem da posição que ocupam no número, porque nosso sistema numérico é posicional. Por que eu estou falando isso? Existiu na história diversos sistemas numéricos. Inclusive, a gente usa alguns. Por exemplo, século XX, a gente não bota o 20 com esses algarismos do nosso sistema numérico, a gente usa os algarismos romanos. Mas a gente vai focar no nosso sistema numérico. E a coisa mais importante é não esquecer que é posicional. Depende da posição. Olha o exemplo aqui. Que número é esse?
3, 2 e 6. É assim que eu falo? Ou eu vou falar 326. Perceba que aqui é a unidade, por isso que eu disse 6. Aqui eu estou a dezena, então quantas dezenas? 2 dezenas, por isso que é 20. 10 mais 10, 20. Eu falei em agrupamento de 10 em 10. E aqui é minha centena. Eu tenho 3 centenas. 100 mais 100 mais 100. Tá? Então, perceba que se você não esquecer e der a importância devida à questão da posição, a maioria das continhas que vocês se atrapalham, porque não colocam a unidade embaixo de unidade, a dezena embaixo de dezena, a centena embaixo de centena, quando vai operar, a maioria desses pequenos deslizes vai acabar e vai facilitar a sua vida. Bom, como eu falei, aqui eu tenho 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. Olha a posição, é importantíssimo, gente. Vocês vão perceber, inclusive quando vocês começarem em números decimais, na parte dos décimos, centésimos, milésimos, essa ideia de posição, ela não muda, ela é única, vai ser importante também. Então, olha as conexões. Isso aí vocês já mexiam, tá? Vocês já fizeram isso muito no Fundamental 1. Bom, então, se ele der um zoom, a meninada vai poder ler melhor. O sistema de numeração decimal é o sistema que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso é também chamado sistema de numeração indo-arábica. Existe outro sistema? Já disse que sim, mas vamos focar nesse, que é o que a gente trabalha no nosso dia a dia. E os outros? Que tal vocês fazerem uma pesquisa? Vai lá na internet e pesquisa sistemas de numeração, né? Vai babilônico, maia, egípcios, tem vários. Vai lá, dá uma pesquisada nisso. Ora, mas voltando ao nosso sistema de numeração decimal, obedece ao princípio posicional, que eu já venho falando e eu estou reiterando, eu estou reafirmando, porque é muito importante vocês não esquecerem disso. Veja bem, a leitura, a escrita, a comparação, composição, decomposição e todas as operações são realizadas a partir do agrupamento de 10 em 10, tá? O que é isso? 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centena, uma unidade de milhar. E assim sucessivamente. Tudo bem? Isso aí é importante quando vocês forem operar e forem escolher como é que você vai fazer aquela continha. Eu posso fazer a continha pelo algoritmo, eu posso fazer a continha por decomposição e composição, eu posso fazer de diversas maneiras. E essas diferentes maneiras, você vai precisar disso aqui. Então, fazer as conexões, saber que 10 moedinhas de R$1 vai me dar R$10. Então, essa associação do dia a dia também vai facilitar para você. Quando você pega 10 moedinhas de R$1 e tira 3, vai sobrar 7. Para que eu preciso disso? Para ninguém te enrolar quando tu está dando o troco, dá o troco errado. Às vezes a pessoa dá o troco errado até porque se distrai, né? Aí cabe a você contar
Se ele deu a maior, devolver a parte que não lhes cabe, a parte que ele deu a mais. Ou, se for a menos, você mostrar a ele assim, olha, está faltando tanto. Olha a matemática aí no teu dia a dia. E mais, no teu bolso, no teu din-din, que vai comprar um lanche, vai fazer qualquer coisa que você vai precisar de dinheiro. Voltando aqui, dá um zoom para fechar essa parte de posição. Milhar, centena, dezena e unidade. Como é que eu vou ler esse número? 2.513. Por quê? Porque eu tenho 2 milhares, 5 centenas, 1 dezena e 3 unidades, certo? Aí, no nome, ele não está se referindo a esse número especificamente, mas à posição. Milhar, centena, dezena e unidade, tá? Então, voltando aqui, como é que eu escrevo? 2.000 mais 500 mais 10 mais 3. Veja que eu escrever desse jeito não faz este número ser diferente dessa soma. É a mesma quantidade. Por quê? O que é que eu estou fazendo? Eu estou contando. Ah, professora, por que eu não continuo contando nos dedos? É justamente quando você chega em 2.000, por exemplo. Bom, para mim 500 já é muito. Para contar no dedo em 500, você pode se atrapalhar. É por isso que você permite que você conte no dedo, mas o objetivo é que você dê um passo à frente e permita que a matemática que você já aprendeu se expanda. Trabalhe com números maiores, com quantidades maiores, não é nem números, é quantidades maiores. Então, aqui eu tenho 2.000, que é a milhar, 500, que são 5 centenas, 13, que é 10 dezenas, mais 3 unidades, tá? Então, nesse aspecto aí, eu acho que está todo mundo craque, que vocês já viram isso. Olha só, decomposição de um número, somar os valores de cada posição. Então, se eu vou decompor, eu tenho o número cheio, 1.527, e eu vou decompor, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dependendo da posição. 1.000, 1.000 mais 5 centenas, mais 500, mais 2 dezenas, mais 20, e 7 unidades, mais 7. Então, 1.527 é igualzinho ao sinal de igual, é a mesma coisa, é igualzinho que 1.000 mais 500, mais 20, mais 7. Tudo bem? Sem problema até aí? Vocês já viram isso? Quem não lembra, não tem problema. Lembra, não esqueça, cada um no seu ritmo. Então, bora lá. Agora eu trago um exemplo de uma soma. Dá um zoom aí para os meninos perceberem que eu estou somando 5.238 mais 1.934. O que foi que eu fiz aqui? No lugar de eu armar a conta, eu simplesmente fiz a decomposição do número, 5.000 mais 200 mais 30 mais 8. E o segundo número, 1.000 mais 900 mais 30 mais 4. Então, esses números, vou somar. Vou somar o quê? A milhar com a milhar, a centena com a centena, dezena com a dezena e a unidade com a unidade. Então, 5.000 mais 1.000 vai dar 6.000.
200 mais 900 vai dar 1.100. Traz para mim, por favor. Por que eu destaquei aqui esse 1 e não destaquei esse? Destacar, que eu digo, é colocar de vermelho. Gente, porque a gente está falando do sistema posicional. Então, a minha centena é este daqui. Só que eu tive mais centenas, a centena ultrapassou. Eu tive 10 centenas a mais, ou seja, vem para cá, 1.000. Que depois vocês vão perceber que eu vou somar com esse de cá. Mas na centena é esse 100. Olha só, olha, tudo é a posição. Aqui é a dezena, é a posição da dezena. Então, 3 dezenas mais 3 dezenas dá 6 dezenas, ó, 60. Dezenas, 60. E aqui a unidade, 8 mais 4. Se eu somar 8, 9, 10, 11, 12, vou ter 12. Só que 12 eu tenho uma dezena e 2 unidades. Então, sistema posicional, que vocês aprenderam com... Alguns aprenderam assim, armando a conta, vai um é isso, pessoal. É quando você soma, então eu tenho aqui a centena. E quando eu tenho 10 centenas, por isso que vai 1. Se eu tiver 20 centenas, vai 2. Hã? A gente vai ver, eu armei a conta para vocês. Feito isso aqui, pode dar um zoom. A gente tem 6 milhares, que dá 6.000, mais aquela uma que sobrou da centena, mais um que dá 7.000. A centena a gente viu que é 100, né? A dezena, 6 dezenas, mais uma dezena dá unidade, lembra? 8 mais 4, então mais uma dezena, então mais 10, dá 70. E a unidade ficou 2, porque 12, a unidade seria o 2. Então, o meu cálculo termina, né? Me dá a resposta de 7.172, né? Traz para mim, que a gente vai ver, ó, 7 na casa da milhar, então 7.000. 1 na casa da centena, 100. 7, novamente o 7. Só que agora, na casa da dezena, então 10. Veja que o algarismo é o mesmo, 7 e 7. Só que aqui é 1.000 e aqui é a dezena, 70. Então, 7.000 com 70, certo? O mesmo algarismo. Olha a diferença do número e algarismo e a importância de você entender que a posição é o que conta. E, por fim, 2 unidades. Esse é meu resultado. Mas agora, bora armar a conta, que vocês já fizeram isso no fundamental. Dá um zoom para eles poderem perceber. Veja que eu coloquei a unidade embaixo de unidade, a dezena embaixo de dezena, a centena embaixo de centena e a milhar embaixo de milhar. Qual é a sugestão ou qual é o conselho que eu dou para vocês? Quando vocês forem armar uma conta em matemática ou escrever qualquer coisa, anotação em matemática, o que você deveria fazer? Deveria escrever sem estar muito um junto do outro. Porque quando você bota um grudadinho no outro, o que acontece? Acontece que, às vezes, o aluno, no lugar de somar a dezena com a dezena, vai somar a dezena com a centena ou a dezena com a unidade, depende de como você escreveu. Então, usar a página para ficar claro é muito importante. Bora lá. 8 mais 8 dá 12. Traz para mim. Veja. Não dá 12? A gente não contou 8, 9, 10, 11, 12. Estou contando nos dedos para mostrar a vocês que não tem problema. Dá 12. Mas 12 são 2 unidades. Então, na unidade eu vou botar 2. E vai 1, como muita gente chama. Mas, na verdade, é porque 12, uma dezena.
Então, uma dezena mais 3 dezenas mais 3 dezenas vai dar 7 dezenas. Tudo bem? E aí, não foi um, não. Só deu 7. Só iria passar para a próxima posição, para a centena no caso, se eu tivesse uma contagem aqui superior a 10 dezenas. A gente viu no slide lá atrás. Se você não está conseguindo associar, tem problema não. Quando tiver no YouTube, você vai lá e assiste novamente. Aproveita e bota a opinião. Bom, aqui eu tenho centena, 2 centenas mais 9 centenas. Se eu tenho 9, 11, 12. De novo, eu vou ter a mais. Eu vou chegar na milhar, porque eu vou ter 9, 10, 11. Eita, professora, mesmo com os dedos, você atrapalhou? 9, 10, 11. Veja como é importante, gente. É importante você perceber, né? Às vezes você fala e desliga por um segundo. Isso acontece com qualquer pessoa. Mas o que eu estou destacando aqui é que você tem que perceber onde é que está. Então, 9, 10, 11. Uma unidade e sobe uma milhar. Por quê? Porque é 11 centenas. E quando eu tenho 10 centenas, na verdade eu posso trocar por uma milhar. Está lá no slide anterior. Então agora vamos somar a milhar. 1 mais 5, 6, mais 1, 7. Chegamos ao mesmo resultado que tínhamos chegado antes. Tudo bem? Eu acho que deu para perceber as ligações, as conexões, né? Como é que a gente faz essas conexões? O que é importante? Veja, a escrita é importante. Mesmo que você não goste muito de escrever, mas matemática é bom a gente ver, praticar, se for em jogos ou brincadeiras, usar um artefato, mas também é importante escrever, escutar. Tudo isso faz com que seu cérebro processe o mesmo conceito de maneira diferente. Bem, gente, agora recapitulando, bora dar um zoom aí no mundo da matemática e eu trouxe novamente os números com a questão da contagem, com a questão da soma. Vocês vão perceber que a multiplicação, que muita gente se atrapalha, nada mais é do que soma repetidas, né? Trouxe os sinais aí do mais, do vezes, da divisão. Eu tenho a ver com subtração. Tudo está interligado e tudo eu posso usar junto. Então, essas conexões são muito importantes para que você derrube o mito que a matemática é complicada. Isso é fake news, hein? Bom, agora eu estou me despedindo. Até a próxima aula. Não esqueça, eu acredito em você. Eu tenho certeza que se você começar a olhar a matemática como uma maneira de se divertir, como fizeram os antigos africanos, né? Segundo os historiadores, está registrado lá, né? Há uma linha da corrente histórica que mostraram nas pesquisas dele que a matemática é uma diversão para os africanos. E aí, gente, que tal? Vamos? Nós, brasileiros, uma sociedade tão diversa, né? Tão diversa, somos tão misturados. Que tal a gente aprender com o antepassado de muitos de nós, da maioria de nós, a se divertir com a matemática? Tchau, até a próxima aula, turma.